Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de banco de dados, tá? Então a gente está com foco nessa disciplina diferenciado na parte de projeto e implementação, tá? Vamos falar um pouquinho mais agora da parte de modelagem do banco de dados, toda essa construção, tá? Que a gente teve aí, né, com o projeto de banco de dados, montando a estrutura para a gente chegar ali no produto final, que é a construção desta base de dados, para depois a gente conseguir então utilizar o sistema que eu vou mostrar para vocês, o sistema de e-commerce, tudo bem? Vamos lá no quadro então. O objetivo da nossa aula, tá? Tá aparecendo para você aí. A gente vai abordar então, vamos atacar então mais aí a estrutura do banco de dados, tá? A estrutura do banco de dados aqui do sistema de e-commerce. Então vamos lá para a aula comigo. Fazendo aí somente uma referência, tá? As tecnologias que a gente vai começar a utilizar desde já nessa disciplina: HTML5, CSS, JavaScript, e vamos focar aqui bastante em PHP e MySQL. Você vai ver que a gente vai falar bastante também da parte de código aqui, do desenvolvimento desse sistema de e-commerce, tá bom? E vamos então para a parte prática. Vamos lá para o Note e a gente vai começar a dar uma olhada aí. Primeiro eu quero mostrar o arquivo, tá? Que é um arquivo texto, um arquivo simples, de como se fosse assim, um rascunho de quando a gente estava modelando, né? A ideia minha que eu tive aqui de modelar esse projetinho de controle de pedido, um pedido de compra. Então, o nosso e-commerce vai funcionar dessa maneira. A gente vai acessar, ele vai fazer um select de todos os produtos que eu estou vendendo no banco de dados e vai jogar, então, no sistema. O meu usuário vai entrar lá, já vai aparecer todos os produtos que eu vendo, ok? Ele vai selecionar o produto que ele quer, vai colocar no carrinho e vai finalizar o seu pedido. Então, tem uma série de tabelas envolvidas aí. Ao todo são 7, tá? Então, eu vou citar para vocês aqui. Tabela de marca, categoria e produto para constituir, então, uma regra ali pro produto. Depois disso, nós temos ali as tabelas de cliente e fornecedor, ok? E aí, a tabela de produto, de pedido e item do pedido. Então, são 7 tabelinhas. Vou dar um zoom aqui para você. Olha aí, então, tabela de produto, tá? Tá aqui, ó. Produto, categoria, marca, fornecedor, cliente, pedido e item do pedido. Tabela de marca, então, categoria e produto, perfazem aí a construção da tabela de produto em si, tá? Então, uma das primeiras discussões, né? Uma das primeiras dúvidas que eu tive aí foi quando eu fui criar a tabela de produto. Então, eu queria colocar marca e categoria. Só que eu não ainda tinha definido se eu ia colocar marca e categoria fazendo chave da tabela de produto ou não, porque era uma opção de acordo com a regra de negócio, e isso aí ia impactar o jeito que eu ia desenvolver o sistema, tá? Então, pensei melhor e coloquei aqui, né? Coloquei dentro do código, depois a gente vai mostrar ali um pouquinho da parte da modelagem do sistema para você. Você vai ver que eu defini, então, os 3 campos como chave primária na tabela de produto. Então, são 2 relacionamentos de foreign keys, de chaves estrangeiras, tanto da tabela de marca, de categoria, vindo para a tabela de produto, quanto a tabela de produto em si também se tornando, né, tem um campo-chave que é o ID do produto ali, o ID prod. Perfeito? Vamos lá no quadro, né, no Note, né, de novo, acompanhando aqui comigo o arquivo. Aí, ó, beleza, os campos aqui, tranquilo, depois a gente vai estar vendo mais detalhadamente na parte de modelagem, é só para a gente mostrar aqui o rascunho, tá? Categoria, produto. Aí eu coloquei lá, situação, né? Eu queria criar um campo aqui que era a situação do produto. Se ele estava disponível, olha só, ou indisponível. Depois, lá na frente, você vai ver que eu mudei de ideia. Eu não mais estou controlando isso aqui no banco. Então, eu não criei esse banco aqui, esse campo aqui. Certo? Mas eu deixei aqui justamente para manter um histórico, para ficar registrado de quando eu estava fazendo essa análise da parte de projeto do banco de dados, eu pensei em criar um campo e manter isso no banco de dados. Eu vou mostrar para você depois, durante as aulas dessa disciplina,
onde está sendo controlado aqui. Então está sendo controlado pelo sistema. E aí simplesmente eu coloco na tela se o produto está disponível ou indisponível de acordo com o estoque. Tá? Então esse campo estoque aqui é um outro campo importante da tabela de produtos, onde a gente faz aqui, na verdade, um controle juntamente com esse campo aqui, né? Que seria um campo e não é mais esse campo de situação. Então, quando o estoque é maior que 0, vai aparecer na tela o D aqui, que seria o disponível. Então, vai aparecer em forma textual. Quando o estoque está zerado, né, ou seja, quando ele não está maior que 0, ele é 0 ou então menor. Então, vai aparecer o indisponível. Então, isso aqui ficou bem bacana, está sendo controlado por sistema, então. A outra questão aqui do campo estoque, que eu falei para você agora, que é um campo importante, é o JavaScript que controla ali quantos itens o meu cliente vai comprar de cada produto. Então, como funciona? Ele clica no produto que ele quer comprar, vai aparecer um JavaScript perguntando a quantidade do produto. Se eu tiver 5 produtos em estoque, ele quer comprar 6, então o sistema não vai deixar. Vai dar uma mensagem para ele que a quantidade ela está indisponível. Se eu selecionar, se eu escolher, digitar lá um número que é igual ou menor que o estoque atual, que é esse campo aqui, então ele vai deixar eu colocar o produto no carrinho. Por isso, então, esse campo aqui ele é importante. Aí eu tenho lá tabela de fornecedor, tá? Tabela de fornecedor aqui, aqui fornecedor. Onde eu tenho só esses campos aqui, tabela de cliente um pouquinho mais completa, ó. Sempre o que é PK aqui, o fornecedor nem tinha colocado aqui o ID fornecedor, porque eu não tinha decidido ainda se essa tabela ela iria ser uma tabela, né, ou não. Então era uma entidade que ainda. Tá vendo, ó? Olha lá, o valor total do pedido, ó, coloquei aqui, ó, não é um campo, então será calculado. Tá vendo? Então todas essas anotações eu fui colocando aqui, isso é bem legal também, beleza? Então aqui é só um resumo, só um esboço mesmo, vamos lá. Vou clicar no não aqui, não quero salvar. Vamos para a parte prática, que é a modelagem. Aí eu vou utilizar aqui o Workbench, tá? Então isso aqui já é a modelagem do banco de dados. Se você observar ali, ó, eu estou logado no meu banco, tá? No Banco Macedo. E aí vamos falar um pouquinho da parte de modelagem. Olha só que legal, né? Então, eu coloquei aqui todos os relacionamentos, né? Então essa aqui é a modelagem real do banco mesmo, e estão todas as tabelinhas aparecendo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais categoria, não pode ficar aqui, né? Nenhum traço, o objetivo aqui é você não cruzar um traço em cima de uma tabela, né? De colocar aqui as tabelas de uma forma que fique melhor aqui para a visualização. Vamos começar então a falar um pouquinho aqui das tabelas que são independentes, ou seja, que não requer aí um cadastro de uma informação numa outra tabela para eu colocar alguma coisa lá dentro. Que é as tabelas, né? Tabela, por exemplo, de marca. Olha só. Uma grande diferença, uma característica dessa notação aqui, ó, é que tá vendo aqui onde tem esses 3 pontinhos, chamado de relacionamento pé de galinha, né? Então, olha só, aonde está chegando esses 3 pontinhos é onde acontece o relacionamento. Então, na tabela de marca, ó, não está chegando, tá? São 2 barrinhas aqui, perfeito? A tabela de categoria também não está chegando. E a outra tabela que eu também não tenho uma dependência é a tabela de cliente. Olha só, a tabela de cliente também é assim. As outras, você vai ver que todas elas têm essa característica do pé de galinha. Olha lá. Ah, e a tabela de fornecedor também. Agora, ó, a tabela de pedido, ó, chegam 2 relacionamentos, tanto da tabela de fornecedor quanto da tabela de cliente. E é bem legal, ó, que daí quando você coloca o mouse aqui em cima da seta, né, em cima do relacionamento em si, ele vai marcar os campos que compõem esse relacionamento. Então já sei que está saindo aqui de fornecedor e está chegando aqui onde tem o pé de galinha, que é a tabela de pedido. Ou seja, eu estou mandando o campo ID for, tá, que é a chave primária do fornecedor, para a tabela de pedido. Só que aqui ela não é chave primária, então é só um relacionamento de FK, que é o que a gente chama de Foreign Key, chave estrangeira. A tabela, um outro relacionamento que chega aqui na tabela de pedido, olha só, é o campo do cliente, tá vendo que tem também ali o relacionamento, ó, do código, do ID do cliente, ó, vou parar o mouse aqui, ele vai ali também para a tabela de pedido.
certo? Então a tabela de pedido, ela chega dois relacionamentos, ó, da tabela de fornecedor e da tabela de cliente. Então eu tenho, ó, ID CLI, ID FOR e o ID PED, que é a chave primária. Aqui você está vendo, aqui no cantinho esquerdo, aqui tem o amarelinho, que é a chave primária. Isso aí define a chave primária de cada tabela. Então o pedido é só o ID PED, a ID CLI e a ID FOR, que estão numa cor, né, um tom de terra, um tom de rosa aí, ó, roxo, né? Ele está vindo aqui então com chave estrangeira, outra cor também. E os campos normais é esse azulzinho claro aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Como a tabela de fornecedor é uma tabela independente, não tem relacionamento chegando, tá vendo? Não tem relacionamento que termina com essa característica aqui do pé de galinha. Ele só tem a chave primária, tá? Então, que é o desenho da chave amarelinha aqui, e o azulzinho, que são campos normais. Tabela de cliente é a mesma coisa. Agora, vamos dar uma olhada aqui na tabela de produto. Olha a tabela de produto como ela é diferente, ó. A tabela de produto, ela tem chave primária composta por 3 atributos, por 3 campos. ID do produto, ID da categoria e ID marca. Todos eles têm a chavinha do lado aqui, tá vendo? Então é uma chave primária composta por 3 campos, né? Existem chaves primárias de tabelas compostas por 5, por 7, por 8 campos, né? Dependendo da complexidade do desenvolvimento. Aqui, então, como eu falei no esboço, era uma opção, tá? Mas eu parti, então, para definir desta maneira. Novamente, eu friso, isso não é uma regra. Eu não estou mostrando que aqui está certo e, por exemplo, se você vê alguma outra modelagem que tem só o código do produto como chave, está errado. Não, depende de como você vai desenvolver. Então, isso aqui é importante porque define como você vai programar, como você vai acessar esses campos aqui lá no desenvolvimento, tá bom? Voltando lá no Note, por gentileza. E aqui, o que vai acontecer? Além dessa característica dela ter aqui, então, como constituição da chave composta 3 campos, ela está recebendo também 2 relacionamentos, ó, tá? Que é justamente os 2 campos, o ID marca e o ID categoria. O que isso significa? Significa que o ID categoria e o ID marca, ele tem os 2 relacionamentos, então eles são PKs e são FKs também, né? Então você fez qualquer relacionamento, vai ser FK. Porque você está trazendo uma chave primária de uma outra tabela para a sua chave, só para a sua table. Só que na sua table, ela é de fora, então ela é estrangeira, então ela é uma FK, beleza? Aí se ela vai ser PK ou não, aí é esse detalhe aqui que eu estou explicando da regra de negócio. Voltando lá para o Note. Perfeito. Tabela de marca nós já falamos, categoria também, e a tabela de item do pedido. Olha só que legal. Item do pedido é uma tabela que ela é como se fosse o detalhamento do cabeçalho, que é a tabela de pedidos aqui, ó. Por isso que no sistema, depois a gente vai mostrar lá, quando eu insiro, quando o meu cliente fizer uma compra, ele vai inserir um registro na tabela de pedido, que é essa que está aqui em cima, e quantos produtos ele comprou aqui vai ser o número de registros que eu vou inserir na tabela de itens do pedido. Então é como se fosse cabeçalho e item da nota. É a mesma lógica aqui, ok? Então eu tenho o pedido, ele insere um registro e eu tenho os itens do meu pedido. Itens da minha nota, né? Itens da minha OS, ou seja, é cabeçalho e item. Focando aqui de novo. E aí existe essa característica, ó. O ID, essa table aqui, ela foi necessária trazer o ID do pedido como chave primária também da tabela. Porque se eu deixasse somente o item, né, ele iria, por exemplo, o primeiro pedido que eu fiz, coloquei lá item 1, 2 e 3, beleza, gravei. O outro pedido que eu for inserir no banco, ele também vai ter o item 1. Quer dizer, se eu deixasse somente esse campo aqui como chave, ia dar erro. E o contrário também é verdadeiro. Se eu deixasse somente o campo de pedido, tá, como chave, também não ia funcionar. Porque se eu tivesse no primeiro pedido 2 produtos, 2 itens, ele já ia tentar inserir aqui, o 1 daria certo, o segundo produto já iria recusar. Então, foi necessário aqui nessa tabela, aí não tem como programar de outra forma, né? Foi necessário você colocar essas 2
chaves aqui como chave, como chave primária, os dois campos, então, chave primária composta dessa tabela. Perfeito? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em cima na tabela de produtos. Então, produto, os outros campos que não são aqui os campos chaves que nós já falamos, é o nome do produto, a descrição, o estoque, ó, que é aquele campo importante para o nosso desenvolvimento, né, que tem funcionalidades programadas, desenvolvidas em cima dele, ele está aí também. E o preço, né, que é o preço do produto. Então, na primeira página do software, você vai ver já que a gente vai carregar, né, a gente vai colocar a gente vai acessar o site e ele já vai mostrar, então, esses campos aqui da tabela de produto. Entre eles, o preço e o estoque, tá? Então é isso, ó. É uma modelagem de dados, isso aqui é necessário, tá? Você desenvolver esse diagrama. Esse diagrama aqui, olha só que bacana, eu não precisei ficar fazendo ele, eu construí o banco de dados. Eu gerei aquele SQL. Ó, foi esse SQL aqui, ó, que eu gerei. Deixa eu abrir aqui para você ver novamente no bloco de notas, ó. Foi esse SQL aqui que eu gerei, então eu trabalhei nele. E aí, com ele gerado, eu rodei esse script de banco de dados lá dentro do banco, e aí, para montar essa modelagem aqui, é simples, tá? É só você utilizar ali o esquema de engenharia reversa, você vai ter acesso aí, ok? A essa modelagem, tá? Então, espero que você tenha entendido, uma aula importante da nossa disciplina aí, de desenvolvimento, né, de aplicações em cima de funcionalidades do banco de dados, que vai ser muito bacana você conseguir entender essa modelagem aqui para acompanhar o desenvolvimento do sistema. Perfeito? Vamos lá para o quadro novamente. E aí, então, ó, a gente vai terminar falando desse esquema aí, tá? Desse esquema aqui do desenvolvimento. E agora o foco é onde? O foco agora é no projeto, tá? E na implementação. Então, como eu disse na outra aula, né? As outras etapas, elas estão presentes aqui, etapa 1, etapa 2, né? Análise de requisitos, análise de sistemas. A parte de implantação está aqui, a parte de manutenção está aqui também. O teste, ele está aqui em segundo plano. Mas o nosso foco agora é banco de dados, então é parte de projeto. E a implementação do sistema como um todo também, ok? Bom, espero ter sido claro, tá? A gente falou bastante dessa parte de modelagem, novamente eu friso, é muito legal, é muito importante você aprender a trabalhar com esses diagramas, tá? Esse diagrama que você está vendo aqui, que eu apresentei, ele se chama DER, é o Diagrama de Entidade e Relacionamento. Você que é da área de banco de dados, com certeza você já está familiarizado com essas nomenclaturas, tá? Então, geralmente a gente faz confusão entre DER e MER. O MER é o modelo de entidade e relacionamento. Na verdade, a gente constrói o modelo e a gente usa o diagrama para colocar a ideia aqui, tá? Então, quando você está vendo o diagrama em si, na verdade é o DER, a construção do DER, Diagrama de Entidade e Relacionamento. Eu vou ficando por aqui. Espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.